Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, o Caminho 317. E hoje o nosso personagem da vez é o Jeroboão. Então eu tô tentando pegar alguns personagens que estão sendo abordados na lição da escola sabatina desse trimestre dos jovens, que é essa de fidelidade. E a ideia é pegar, assim, algumas situações que eles passaram da vida deles, certo? Por isso que eu tô chamando de a jornada do personagem e o que a gente consegue aprender para as nossas vidas, certo? Então o personagem de hoje é o Jeroboão, e são dois personagens que estão sendo trazidos nessa lição número 8. Um é Jeroboão e o outro é Ezequias. Então nesse vídeo eu vou focar só em Jeroboão, e a gente deixa um outro vídeo aí para falar sobre Ezequias, tá bom? O nosso texto, ele começa, na verdade, essa jornada de Jeroboão. Jeroboão a gente pode até começar um pouco antes, com Salomão, tá? Então, no capítulo 11, no início do capítulo 11, diz o seguinte, olha. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguires outros deuses. A essa se apegou Salomão pelo amor. Isso justamente aconteceu, tá? Ele diz assim, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora de Davi seu pai. Ok? Isso vai ser a causa da ruína do reinado de Salomão. Tanto que ele vai falar que ele edificou esses templos aqui para esses deuses. O Senhor então se indigna contra Salomão, certo? Pois desviaram seu coração do Senhor, Deus de Israel, que duas vezes lhe aparecera, e acerca disso tinha-lhe ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Ok? Por isso, disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei ao teu servo. E esse servo já vai aparecer, que é o Jeroboão. Contudo, não farei nos seus dias, por amor de Davi teu pai, da mão do teu filho, que vai ser Robão, o tirarei. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo ao teu filho, que vai ser a tribo de Judá, no caso. Por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi, a cidade, certo? Bom, levanta-se aqui dois adversários contra Salomão, um é Haddad e o outro é o Rezon, até então que aparece o nosso personagem aí, que é o Jeroboão. Então aparece assim, Jeroboão, filho de Nebate, o Efraimita de Zereda, servo de Salomão, e cuja, a ideia do servo, lembra? E cuja mãe era viúva, por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. E por que isso? A causa foi a seguinte, olha, Salomão estava edificando a Milo e terraplenando depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era um homem valente, capaz e moço laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Essa ideia dos trabalhos forçados que Salomão estava impondo aqui para o povo, isso vai ser o problema que o filho dele vai enfrentar, que é Roboão. Certo? Nós vamos continuar vendo no restante da narrativa. Mas aqui a gente já começa a ver que isso aqui já vai trazer um problema para o reinado de Salomão, certo? Então aparece aqui esse Jeroboão. Esse Jeroboão ele encontra Aías, certo? Um profeta, e esse Aías ele pega uma capa nova e ele divide essa capa em 10 pedaços. E ele fala justamente isso: olha, o Senhor diz o seguinte: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e encirculou, aí fala, de Astarote e os outros deuses aqui das outras nações. Certo? E não fez, né, não seguiu os meus caminhos, não andou dos meus caminhos, como fez Davi, certo? O pai dele. Muito bem. E aí, então, ele faz uma promessa para Jeroboão, dizendo que, olha, se ouvires tudo que eu te ordenar e andares nos meus caminhos e fizeres tudo que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo. E te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Então esse é o acordo aí que Deus fez com Jeroboão. Isso ele, infelizmente, não vai cumprir, mas esse foi o acordo que Deus fez com ele. Salomão acaba tentando procurar matar Jeroboão e esse se dispõe e foge para o Egito. Isso aqui é importante. Tá, isso aqui é importante. Vamos só pegar algumas coisas que eu trouxe em relação, por exemplo, a Jeroboão, ok? Mais ou menos ali no início do século XX foi achado esse selo. Esse selo, ele é chamado do selo de Shemá, ok? E ele traz na inscrição dele algumas coisas interessantes. Deixa eu só tirar aqui para ficar melhor. É o seguinte, ó. Esse personagem aqui, isso aqui tá. Essa escrita aqui, esses símbolos aqui são escritos em paleohebraico, tá? Que é um hebraico mais antigo, ok? Do que essa escrita que a gente tem, que é chamada de escrita quadrática, ok? Essa escrita ela vai aparecer só depois do cativeiro babilônico, tá bom? Então, por exemplo, na época de Davi e assim por diante, era esse tipo de escrita aqui que eles usavam, certo? Aqui, sendo Shema um personagem,
Então, esse selo estaria dizendo o seguinte: é pertencente ao Shema, certo? Algo que pertence ao Shema, ok? E aqui seria a, a, a ideia de um servo ou um oficial de Yerovam, certo? Um Eved Yerovam, ou seja, um servo ou um oficial aqui de Jeroboam, ok? Só colocar aqui isso, tá aqui, certo? Então, esse selo aqui, que aparece no nome de Jeroboam, ele é importante. Por quê? Porque esses nomes, certo? Muitas das vezes o único documento que abordava sobre esses nomes, Jeroboão e outros personagens, era somente a Bíblia. Então, quando eles acham esse tipo de achados arqueológicos, isso aqui é uma outra fonte dizendo que esses nomes eles existiam, certo? Pode nem ser o personagem, claro, não dá para afirmar muitas vezes, em alguns momentos, que sim, que é o mesmo personagem que a gente vê na Bíblia. Isso não tem como ter uma certeza, afirmar uma certeza que é. No entanto, é importante saber que esses nomes eles aparecem. Por exemplo, Davi é uma outra situação. Até a descoberta da Estela de Teldan, o nome Davi ele não aparecia em nenhum outro documento, certo? E na Estela de Teldan aparece o termo Casa de Davi, ou alguns críticos também dizem que não é Davi e tudo mais, mas enfim, isso é uma outra história. Mas é importante esse ponto, tá? Esse Jeroboão aqui, segundo assim, boa parte da academia vai identificar como Jeroboão II, não o Jeroboão que nós estamos falando, que seria o primeiro, tá? Depois vai aparecer um outro Jeroboão e acredita-se que esse selo aqui, esse servo, chamar, ele seria servo desse Jeroboão. De qualquer maneira, a gente já tem a ideia de que esse nome, ele de fato ele existiu. De novo, pode ser que não seja o Jeroboão que nós conhecemos, mas já é uma importante evidência aí de que esse nome de fato ele existia. Tá bom? Então vamos lá. E essa parte aqui do Egito? Essa parte do Egito ela é importante no restante da narrativa. A partir do capítulo 12, vai ter aquela problemática ali com Roboão, certo? O que acontece é o seguinte: vem várias pessoas do reino de Israel e o reino aqui ainda está unificado. E eles vão falar o seguinte para Roboão: olha, teu pai fez pesado o nosso jugo. Lembra daquela ideia lá do início, né? Dos trabalhos forçados, né? Dos trabalhos pesados. Agora, pois, alivia a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Roboão, ele vai tomar conselhos aqui, a princípio, com os anciãos, certo? Toda aquela história lá de que os anciãos falam justamente isso: olha, alivia, né, a carga por esse povo que eles vão te servir. E aí, Roboão, ele não toma esse conselho, vai tomar conselhos com os jovens que haviam crescido com ele. Só um detalhe aqui, que às vezes quando você lê em português, né, a gente lê em português, assim, pode entender. Então ele era uma pessoa inexperiente, jovem. Olha, quando Roboão começou a reinar, pelo texto bíblico, ele tinha 41 anos de idade. Então aqui ele já era um homem formado, vamos dizer assim. Tá? Então, o fato do texto dizer que eram jovens, muitas vezes não é o mesmo jovem, vamos dizer assim, a mesma idade que a gente imagina como se fosse um jovem, certo? Então eram pessoas que haviam crescido com ele, amigos dele ali, certo? Eles dão justamente o conselho contrário, ou seja, é para tornar ainda mais pesado o jugo sobre o povo ali, certo? E isso causa um grande problema, certo? Tanto que no verso 16, do capítulo 12, ele vai falar assim: vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, o rei aqui no caso Roboão, reagiu dizendo: que parte nós temos com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas, certo? Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão, certo? E aí no verso 19, então, assim Israel se manteve rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje, certo? Então aqui é o momento da separação. Quando começou isso? Começou isso quando Salomão ali tomou aquela decisão, né, de adorar aqueles outros deuses, certo? Esse foi o início aí de todos esses problemas, certo? Muito bem. Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado do Egito, tá? Mandaram chamá-lo para a congregação e fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá, ok? Tenta até fazer uma rebelião aqui de Roboão contra Jeroboão, mas acaba não dando certo. Só que Jeroboão, quando ele assume o poder, tem uma situação aqui. Olha o que ele pensa. Se o povo. Porque, olha só, por mais que o reino estava unificado, foi dividido, ok. Mas ainda existia um local que era, vamos dizer assim, referência religiosa para todo o povo, que era Jerusalém, que era onde ficava o templo. Certo? Então o que Jeroboão pensou? Se o povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará o seu senhor, a Roboão. Né? Vai se tornar a Roboão, rei de Judá. E me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. Então,
Jeroboão, a primeira coisa que ele teme aqui é justamente pelo reinado dele. Apesar de Deus ter dado uma promessa de que se ele obedecesse a Deus, ele teria ali um reinado estável, certo? Mas o que ele pensa então? Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém, veis aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Interessante que, provavelmente, a primeira coisa que se lembra aqui com a ideia de bezerros de ouro é justamente a situação quando o povo de Israel saiu do Egito, certo? Teve aquela confusão lá em Êxodo capítulo 32, certo? E por que aquela parte lá de Jeroboão ter ido para o Egito é interessante? Porque talvez, né, isso pelo menos o John Walton, o autor do livro, é uma pesquisa sobre o Antigo Testamento, do Antigo Testamento, e ele vai falar justamente isso, que Jeroboão pode ter aproveitado essa influência que ele teve no Egito para justamente ter essa ideia de trazer esses bezerros. Ter essa ideia de utilizar esses bezerros de ouro aí como itens, né, de adoração, como substitutos. Porque qual é o plano de Jeroboão? Olha, ele coloca aqui, pra você ter uma ideia, ele coloca aqui 2 locais, certo? 2 locais estratégicos, que é Dan e Betel, certo? Ele coloca os bezerros de ouro nesses locais, você vê que são as extremidades do território de Israel, se você for colocar assim, certo? Então, para o povo, por exemplo, sair dessa região para ir para Judá, vai passar por Betel, certo? Aqui já teria um bezerro de ouro. E, se eles, e o restante do povo que habitasse nessas regiões aqui estariam mais próximos de Dan. Ou seja, nas extremidades ele coloca esses bezerros e talvez o período que ele passou na terra do Egito pode ter influenciado a tomar esse tipo de atitude, certo? Então ele faz isso, ele bota um em Betel e outro em Dan, e isso tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro, certo? Esse bezerro, deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês, tá aqui, ó. Então essa é uma representação de um deus que era adorado no Egito, que é o Apis, que ele tinha esse formato aí de bezerro, certo? Então talvez isso tenha inspirado, vamos dizer assim, o tempo que ele passou no Egito ali possa ter inspirado ele trazer essa divindade ali, que já era conhecida, vamos dizer assim, né, do povo de Israel, ali para aquela, já para eles, né, para o povo, certo? E ele faz mais uma coisa, ele também fez santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdote que não era do filho de Levi. Então, justamente ele está querendo substituir completamente o serviço religioso que eles conheciam. Então, Jerusalém não seria mais o centro de referência religioso do povo, e sim esses locais aí que Jeroboão estava organizando. Okay? E isso é um problema, porque a partir do capítulo 13, vem um homem de Deus, um outro profeta. Esse outro profeta ele não é identificado o nome dele, certo? Mas ele diz o seguinte, olha, clamou o profeta contra o altar, certo? Por ordem do Senhor e disse, altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso e os ossos humanos que queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido essas palavras do homem de Deus, que clamara ao altar de Betel, Jeroboão, no caso do rei, né, estendeu a mão sobre o altar dizendo, prendei-o, mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou sobre o altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus, implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como dantes. Certo? Então aqui houve um aviso do que iria fazer, ou seja, Deus tinha feito aquele acordo com Jeroboão estava descumprindo esse acordo, e é enviada uma mensagem de alerta. Olha, se você continuar com isso, a situação vai ficar ruim, certo? Isso acaba não adiantando muito, porque Jeroboão continua, que ele vai falar assim, né? Depois dessas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho, antes de entre o povo, tornou as constituir sacerdotes para os lugares altos, a quem queria, consagrava para sacerdotes dos lugares altos. E isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra, certo? Então, no capítulo 14 aqui, o filho dele adoece, o Abias, e aí a mulher dele vai ao encontro de Aías, que é o profeta, certo? O profeta ele é avisado disso, e aqui então está a sentença definitiva, que o reinado de Jeroboão iria acabar, que ele diz assim, né? Assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo, te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel, e tirei o reino da casa de Davi, e te entreguei, e tu não foste como Davi, meu servo,
que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que parece reto aos meus olhos, no caso de Davi, né? Antes fizeste mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fizeste outros deuses, imagens de fundição, para provocar minha ira e me viraste as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei Jeroboão de todo e qualquer do sexo masculino, tanto escravo como livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe. Mas aqui, então, apesar do reino de Jeroboão, ele vai passar, esse problema, né, essa doença da idolatria, ela vai se impregnar. Começou com Salomão, depois agora passou por Jeroboão, ela vai se impregnar na nação de Israel, certo? Infelizmente, esse vai ser o motivo de grandes desgraças. Esse período entre Salomão e quando o reino de Israel de fato vai ser destruído pela Síria, dura mais ou menos 200 anos, tá? Pouco mais de 200 anos, dependendo aí de como se coloca, quando se posiciona as cronologias, tá? Mas desse período de 200 anos, que a princípio pode até ser um período bem curto, certo? Acontece uma série de problemas. Pelo menos uns 20 reis vão passar em Israel, certo? Todos eles, vai ter essa referência de que eles fizeram como fez Jeroboão. Se você pegar aqui no capítulo 14, no verso 30, já o filho de. Cadê? Acho que é mais para baixo. No fim do capítulo 14, capítulo 15. Isso aqui isso, fim do capítulo 15, exato. Que ele vai dizer assim. Isso, é isso aqui. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no segundo ano de Asa, que já era o outro rei de Judá. Não era mais o bom, né? E reinou sobre Israel 2 anos só, porque ele foi morto, certo? Mas olha só, fez o que era mal perante o Senhor e andou nos caminhos de seu pai e no pecado com que o seu pai fizera pecar Israel. Certo? Depois entra o Baasa, que ele mata Nadab, ok? Mas vai acontecer a mesma coisa com esse Baasa, ele vai fazer o que é mal perante o Senhor e andou no caminho de Jeroboão e do seu pecado, no qual fizeram Israel cometer, no caso, né? Então, essa referência a Jeroboão ela vai ficar marcada aí por vários reis de Israel. E esse problema da idolatria, ele vai, vamos dizer assim, acabar só com o cativeiro babilônico. Então, quando Israel é destruído ali pela Assíria, e aí o que sobra ali de Judá depois é invadido pela Babilônia, e depois do cativeiro babilônico, isso foi um choque tão grande para eles, para o povo como um todo, colocando todo mundo ali, né? Que idolatria é uma coisa que vai entrar em declínio. Tanto que na época de Jesus, né, nos relatos ali dos evangelhos, você não vê tanto esse problema da idolatria, você vê outros problemas. Mas esse problema da idolatria você não vê tanto. Já no livro de Apocalipse vai aparecer algumas menções, sim, a essa questão da idolatria. Mas é algo que, pelo que dá a entender, depois o cativeiro vai entrando em declínio. Mas aqui, nesse momento dos reinados aqui, isso vai ser um problema muito grande. Tá? Eu queria fechar com a nossa aplicação, é que vários textos aqui, a gente viu essa ideia de que Deus ele elogia Davi, as atitudes de Davi. E a gente sabe que Davi não foi um personagem que teve uma vida, assim, completamente sem erros, certo? Davi teve seus erros. Mas o que parece diferente, mesmo assim, Deus elogiando, o que parece diferente aqui é a atitude de Davi em buscar o arrependimento. Tanto que talvez um dos episódios de Davi mais marcantes, que é aquela questão que ele teve ali com Betseba, ele escreve um salmo, que é o Salmo 51. Ele vai dizer o seguinte: ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba, dizendo, ele vai falar, né? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Então, a diferença aqui vamos dizer assim, desse Davi, a atitude de Davi para os outros reis, é o que dá a entender que Davi, quando errava, buscava arrependimento. E aqueles outros reis não, quando eles, assim, por conta da questão de ter mais poder, por conta do próprio egoísmo, por conta das condições naturais do ser humano, eles iam só indo ladeira abaixo. E Davi, por exemplo, né, assim como os outros personagens bíblicos, quando cometiam algum erro, eles buscavam se arrepender, buscavam o perdão e a graça divina. Que Deus é um Deus perdoador, de fato. Né? Quando seus filhos eles vão até Ele, quando nós erramos, quando nós cometemos os nossos pecados, assim, se a gente for a Deus, né, com sinceridade no nosso coração, buscar o arrependimento, né, confessar os nossos pecados a Ele, Deus ele nos perdoa, certo? E essa atitude que Deus quer. Nós vamos continuar errando, nós somos pecadores.
Mas a diferença é o que nós fazemos depois justamente desses momentos, certo? Que não sejamos, né? Como não tenhamos a atitude de Jeroboão, que foi um rei que começou a entrar em declínio e só continuou. Ele recebeu alertas, mas mesmo assim não ouviu. E que a gente possa ter essa atitude de Davi, mesmo cometendo nossos erros, que a gente sempre lembre de se chegar a Deus, tá certo? Deus te abençoe. Nos encontramos no próximo vídeo, quando nós vamos falar sobre o rei Ezequias, tá bom?